Sra. Presidente. De facto, o Sr. Primeiro-Ministro tem razão, eu tinha percebido mal. Não é o facto do Governo não poder ou entender que não pode pagar o subsídio de Natal por inteiro. É pura e simplesmente porque não quer pagar. Porque o Governo, pura e simplesmente, vinga-se de tudo e de todos. Dos portugueses, do Tribunal Constitucional e toda a gente. Veja bem, Sr. Primeiro-Ministro, como é que isto se explica? Quem recebeu antes o subsídio de férias, não leva corte, mas quem recebeu antes o subsídio de Natal leva corte de janeiro a maio. Sr. Primeiro-Ministro, não, de facto, há coisas que são absolutamente inexplicáveis, porque o Sr. Primeiro-Ministro sabe que o subsídio de Natal devia ser devido em novembro e foi uma maningância do Governo para que as pessoas pudessem ver disfarçados os brutais cortes que o Governo fez, que começou a pagar em duodécimos durante o ano. E, portanto, isto, no mínimo, Sr. Primeiro-Ministro, se quiser dizer assim, é absolutamente imoral. Não é uma questão de não poder, é o Governo assume que não quer pagar de janeiro a maio aquilo que é devido em termos de subsídio de Natal, daquilo que foi cortado e daquilo que deve ser pago. Depois, acho inacreditável que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha lido aquilo que toda a gente leu na entrevista da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. E vou-lhe dizer que aquilo lá está é extraordinariamente grave. E se associarmos àquilo que, entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito, de que os juízes do Tribunal Constitucional devem ser melhor escrutinados, começamos a juntar as peças todas do puzzle e percebemos que há aqui um rancor absoluto. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, não condenar aquilo que foi dito relativamente ao facto dos juízes do Tribunal Constitucional serem escolhidos por vós, nomeadamente, de acordo com uma determinada doutrina, ou seja, e que devem ser fiéis a essa doutrina daqueles que os escolheram, e que depois ainda devem ser sancionados se porventura ultrapassarem os seus poderes, que eu gostava de saber o que é que isto significa exatamente. Ó Sr. Primeiro-Ministro, começamos a entrar aqui em campos extraordinariamente perigosos. E eu acho que o Governo devia ter alguma cautela naquilo que vai dizendo relativamente a outros órgãos de soberania e da forma como vai usando outros órgãos de soberania. E não vale a pena continuar a mentir, Sr. Primeiro-Ministro, para usar aquela a bitola, digamos assim, que os senhores sempre usaram. Não vale a pena continuar a iludir o país a dizer que isto vai de vento em popa, porque até o PIB do primeiro trimestre de 2014 desceu relativamente ao último trimestre de 2013. Não é assim que os senhores gostam permanentemente de comparar. Então, vamos ver, a evolução não é aquela que o Sr. Primeiro-Ministro tenta fazer crer. E, por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro continua a dizer que o país está melhor. O país está melhor, mas aquilo que as pessoas sentem é que os centros de saúde não têm médicos, mas o país está melhor, diz o Primeiro-Ministro. Os cuidados de saúde não são prestados devidamente, mas o país está melhor, diz o Sr. Primeiro-Ministro. Os estudantes abandonam o ensino superior, mas o país está melhor, diz o Sr. Primeiro-Ministro. As pessoas emigram porque não têm oportunidades em Portugal, mas o país está melhor. Queira concluir, Sra. Deputada. Concluo, Sra. Presidente, para dizer que o Sr. Primeiro-Ministro anda muitíssimo iludido. Não, a ilusão não são os juízes do Tribunal Constitucional que não seguem a doutrina que o Governo gostava que seguissem. A ilusão é um Governo que está podre e não serve o país.